Bom dia a todos, bem-vindos à nossa aula de hoje, tudo bom? Bem, na nossa aula de hoje nós vamos revisar, tá? Vamos dar início à nossa revisão, eu vou enviar uma parte da revisão hoje e na quarta-feira, como vocês vão receber a prova de vocês só na quinta-feira, na quarta-feira eu mando a outra parte da revisão, tá certo? Então vamos começar. Bom, nesse mês nós falamos sobre os direitos humanos, nós falamos sobre o surgimento da democracia e nós falamos sobre a Grécia Antiga, que foi uma das civilizações antigas que teve grande contribuição para a formação das sociedades atualmente. Então esse foi o nosso assunto desse mês. Hoje, nessa primeira parte da nossa revisão, nós vamos falar um pouco sobre os direitos humanos. Claro que vocês vão assistir os vídeos, os outros vídeos, não só esse da revisão, tá? E também estudar pelo exercício do livro e ler o livro também. Quanto mais conhecimento, melhor. Bom, os direitos humanos. Os direitos humanos, o que significa os direitos humanos? São direitos naturais, né, dados ao ser humano, dado a qualquer indivíduo, e que devem ser universais, ou seja, estender a pessoa de todos os povos e nações, independentemente de sua classe social, de sua etnia, de seu gênero, nacionalidade ou posicionamento político. Então, todo e qualquer ser humano, independente de suas condições, ele tem os seus direitos garantidos, certo? Não importa se é branco ou se é preto, se é amarelo ou vermelho, se é pobre ou se é rico, e também não interessa de que país é, de que nação, de que etnia, se é homem, se é mulher, se é transgênero, não importa se é de esquerda ou se é de direita, quais são os seus posicionamentos políticos, tem os seus direitos garantidos, e em qualquer lugar que for, pode exercer esses direitos. Bom, quem é que garante esses direitos? Tem que ter alguém que possa garantir que nós tenhamos esse direito e que esses direitos sejam exercidos por nós, tá? Então, a Organização das Nações Unidas, ou a ONU, né, o que ela diz a respeito dos direitos humanos? A Organização das Nações Unidas é um órgão internacional que a principal função dele é garantir exatamente que esses direitos sejam acessíveis a todo e qualquer ser humano. O que as Nações Unidas falam em relação aos direitos humanos? Os direitos humanos são garantias jurídicas universais que protegem indivíduos e grupos contra ações ou omissões dos governos que atentem contra a dignidade humana. Ou seja, se não houvesse esse órgão responsável por garantir que esses direitos sejam respeitados, que esses direitos sejam exercidos, existem os governos, existem as pessoas físicas que desrespeitam esses direitos, mesmo com as Nações Unidas, elas fiscalizando, elas estando em cima direto para que esses direitos sejam garantidos, ainda existem essas transgressões. Bom, quais são esses direitos que nós temos? Quais são os direitos básicos do ser humano, de nós seres humanos, como seres sociais? Nós temos direito à vida, então nós temos direito de nascer, nós temos direito à integridade física, né? Então as pessoas não podem sair batendo uma nas outras, porque nós temos esse direito à nossa integridade física, nós temos direito à dignidade e nós temos direito à educação, à saúde, nós temos direito de votar, nós temos direito de nos expressar, de expressar nossas opiniões, enfim, nós temos o direito de ir e vir, né, também. Então é uma grande quantidade de direitos que nós temos e que são garantidos pelas Nações Unidas. Claro que de vez em quando, ou quase diariamente, a gente vê aí esses direitos básicos eles sendo desrespeitados. Por exemplo, o direito à nossa dignidade. Nós sabemos que principalmente as pessoas com menos condições financeiras, elas são muito humilhadas. Então é um direito que é transgredido, é um direito que é desrespeitado, esse direito à dignidade
dignidade de viver em condições melhores. Nós sabemos que mesmo com todos esses órgãos de fiscalização, a divisão da renda social, a divisão do financeiro, infelizmente, é muito desigual. Então, existem pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza e que têm esse direito à dignidade desrespeitado. Bom, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Durante a Segunda Guerra, quando resultou na perda de grande número de pessoas, naquela época ainda não existiam a garantia desses direitos, sobretudo com as violações, as pessoas elas eram muito violadas, elas eram exploradas, tinha mão de obra barata ou de graça, então as pessoas eram desrespeitadas a todo momento, principalmente pelos governantes fascistas daquela época. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, formou-se a Organização das Nações Unidas, que é exatamente esse órgão internacional que ele tem o objetivo declarado de trazer a paz a todas as nações unidas. Nós sabemos que com essa Terceira Guerra Mundial que nós vivemos, porque a gente vive hoje em dia uma Terceira Guerra Mundial, mesmo que sendo lá no Oriente Médio, mas já é uma guerra que dura não sei quantos anos, são muitos anos de guerra, e que nós sabemos que existem até alguns prédios da própria Nações Unidas, da própria ONU, que é atacado, que é bombardeado. Então, ainda infelizmente existe muito esses desrespeitos até ao próprio órgão que garante os direitos básicos ao ser humano. Bom, os direitos da criança e do adolescente, claro, nós adultos não somos os únicos a ter esses direitos básicos como ser humano, como ser social. As crianças e os adolescentes, eles têm também os seus direitos básicos garantidos por lei. Quem é que garante os direitos básicos da criança e do adolescente? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse Estatuto da Criança e do Adolescente é um documento declarado, firmado, que foi promulgado em 1990. Viu-se a necessidade de elaborarem esse documento com os direitos da criança garantidos por lei. Por quê? Porque as crianças elas não eram colocadas no tempo certo na escola. As crianças elas trabalhavam para ajudar no sustento da família, muitas vezes eram exploradas. Então houve-se a necessidade da elaboração desse documento para que fosse garantido por lei os direitos da criança e do adolescente. É um pequeno livro que existem regras, direitos e deveres para dispor o respeito de princípios básicos às crianças e aos adolescentes brasileiros. Quais são esses direitos da criança e do adolescente? O Estatuto nada mais é que uma Constituição que prevê a eles todos os direitos humanos fundamentais, como por exemplo, nós temos aí quais são esses direitos da criança e do adolescente. Primeiramente, tem direito à vida, toda criança, todo adolescente tem direito à vida, tem direito à educação, que é ter uma educação pública de qualidade, estar inserido na escola no tempo certo de alfabetização, tem direito ao lazer. Então, é responsabilidade dos órgãos governamentais, da sociedade em geral, dos pais, dos adultos, disporem, oferecerem o direito ao lazer. A criança tem direito de brincar, tem direito de espaços públicos para que eles possam se desenvolver, para que eles possam brincar. Tem direito à dignidade, que é viver, se alimentar direito, viver com dignidade, ter condições de vida que possibilitem o desenvolvimento saudável, sadio dessa criança e desse adolescente. Tem direito à saúde, uma saúde de qualidade também. Em que consiste esse direito à saúde? Médicos, o que mais? A carteirinha de vacina, com todas as vacinas gratuitamente oferecidas pelo sistema público de saúde. Tem direito à convivência familiar, toda e qualquer criança tem direito ao convívio familiar,
a estar próximo de seus parentes, de seus pais, de seus avós, de seus irmãos. Tem direito a viver em comunidade com as outras pessoas, com as outras crianças, e tem o direito a ter os seus objetos pessoais. Então, são alguns direitos básicos da criança e do adolescente. Quando a gente fala em direitos, né, a gente vai direto no sentido de democrático. O que é democracia? O que tem a ver democracia com direitos? Tem tudo a ver, né? Democracia é um direito, né, um direito de opinar, um direito de expressar a sua opinião própria em determinados assuntos, em determinados temas que são discutidos e até mesmo em decisões que são tomadas, que é para um bem comum social, para um bem comum da sociedade. Bom, o termo democracia, ele surgiu na Grécia Antiga. Nós vimos, né, que a democracia surgiu na Grécia Antiga, tanto é que na outra parte da nossa revisão nós vamos nos aprofundar sobre a Grécia Antiga. Então, o termo democracia surgiu na Grécia Antiga com o significado de governo do povo, ou seja, o povo é que governava, o povo é que tomava as decisões. Demos significa povo e cracia significa governo. Então, governo do povo. Ela foi implantada em Atenas, né? Surgiu em Atenas. Esse primeiro momento da democracia teve surgimento em Atenas por volta do ano de 510 a.C. Quando Clístenes, ele foi um aristocrata muito importante para o surgimento e a implantação da democracia na Grécia Antiga e especificamente na cidade de Atenas, tá? Clístenes, ele liderou uma rebelião vitoriosa quando o último tirano governou a cidade-estado de Atenas, no caso, né? As reformas políticas adotadas por Clístenes visaram resolver vários conflitos sociais decorrentes da estratificação social em Atenas, né? Então, Clístenes, ele foi um político, ele era um aristocrata, fazia parte da cúpula governamental da cidade de Atenas, mas ele optou por reformas que beneficiassem o povo, a população ateniense em geral, né? Então, naquela época, num primeiro momento, Atenas era uma sociedade estratificada, que significa o quê? Era aquela divisão bem dividida mesmo, aquela divisão social bem estabelecida, onde pobres eram pobres e a nobreza era a nobreza e as classes sociais não se misturavam. Então, todo o grupo, a cúpula da aristocracia era que tomava as decisões políticas em Atenas, e ele viu a necessidade de consultar o povo, de consultar a sociedade ateniense para as decisões políticas, para as decisões sociais. Então, ele fez uma série de reformas que beneficiou uma boa parte da população, tá? Principalmente, quais eram esses povos? Quais eram essa maior classe da população? Eram os comerciantes, eram os camponeses, eram os artesãos e também os escravos. Por quê? Porque ele era a maior parte da população da sociedade ateniense e eram eles que faziam a maior movimentação econômica da cidade. Então, ele viu a necessidade de incluir esses cidadãos, essa maioria da sociedade ateniense, aos direitos a opinar nas decisões públicas, nas decisões políticas da cidade de Atenas. Bom, o mundo grego e a democracia. Quando nós falamos em democracia grega, a primeira palavra que cabe nesse processo se refere às experiências que originaram as bases democráticas como um todo em Atenas, que foi onde surgiu a democracia, chegando depois ao restante da Grécia. A participação do governo do povo no governo de Atenas era notória, em outras polis nem tanto, mas até mesmo nas cidades em que a democracia não era tão latente, ainda assim sempre havia algum canal e reforma de comunicação entre o poder político e os cidadãos. Bom, quando fala, né, que o mundo grego e a democracia foi exatamente
na cidade de Atenas, como eu já disse no slide anterior, que surgiu esse termo democracia. E lá a democracia ela era exercida de forma clara, de forma direta. Então todas as decisões, todos os termos, os pontos, as decisões políticas que iam ou não beneficiar o povo, ela era colocada em pauta e era levada para as praças públicas, onde faziam-se as reuniões políticas, e a população ateniense opinava, ou seja, ela podia expressar a sua opinião em relação àquele tema. Então, se fosse favorável a maioria da população, eles votavam sim. Se não fosse favorável, eles votavam não, não é verdade? Então, daí que surgiu o termo democracia. Depois da cidade de Atenas, esse novo modelo de governar, que foi se espalhando para o resto da Grécia e depois para o mundo, tá? Bom, essa é a nossa revisão de hoje, certo? Vocês vão lendo aí, já vão se preparando, porque na próxima semana são as avaliações e eu quero que vocês estejam aí preparados, entendidos, inteirados do assunto. Meus amores, um grande beijo, tenham um bom dia e até a próxima aula.